Eu sou a Adriana e mais uma vez eu convido você para juntos assentarmos e aprendermos aos pés de Jesus. Nós vamos aí continuar com mais uma série Mulheres da Bíblia e eu gostaria até de convidar você que ainda não viu, nós temos muitos vídeos lá na série sobre muitas mulheres que marcaram a palavra de Deus e que Deus de alguma forma deixou ali não só para que nós conhecêssemos a história, mas para que a gente pudesse retirar algo para a nossa vida de aprendizado, como vendo as características dessas mulheres, algumas com qualidades muito fortes, outras com algumas atitudes que não eram boas, mas nós podemos sim aprender sobre fé, sobre luta, sobre perseverança e muitas outras características que de alguma forma Deus deixou gravado ali para nós. E hoje em especial eu vou falar de Zípora, a mulher de Moisés, o príncipe do Egito, né? Mas antes de falar de Zípora, eu quero fazer um resumo rapidinho sobre a vida de Moisés, esse príncipe do Egito que se casou com Zípora. Moisés, ele viveu numa época onde o povo de Deus, eles eram escravos do Egito, porque na época de José, né, houve grande fome nas nações. Então José, como governador do Egito, ele ajudou que aquele lugar não houvesse fome, então as outras nações vinham até eles. Então Deus mandou com que o povo de Deus descesse para o Egito e morasse ali. E na época eles tinham a terra deles e eles viveram ali, sendo que Faraó deu a eles uma hospitalidade muito grande. Só que com o passar dos anos, o Faraó morreu, as coisas, o povo de Deus começou a crescer, começou a multiplicar. E isso começou a incomodar o novo Faraó que chegou, porque ele não entendia a promessa de Deus sobre a vida de José e ele não conhecia a história de José. Então ele ficou muito furioso com aquele povo, porque era um povo escravo, e quando eles iam fazer o censo para ver a quantidade de pessoas que existia, ele via que o povo estava multiplicando muito. E aí ele começou a ficar preocupado, porque como que os escravos iam ser de maior número do que o próprio povo do Egito? Eles poderiam ter uma revolta, né? E fazer coisas que tirariam eles ali da posição de escravos. Então, Faraó teve a ilustre ideia maligna, vamos dizer assim, né? De mandar matar todas as crianças menores que 3 anos. Assim como aconteceu na época de Jesus, né? Maria e José tiveram que sair daquela cidade ali, porque o imperador da época, o governador da época, né? Ele mandou matar as crianças também. Então, por isso existe na Bíblia um paralelo com Moisés e Jesus. Então, Jesus é o nosso príncipe hoje, o nosso rei, rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas Moisés, naquela época, ele veio como a sombra do Velho Testamento, né? A sombra do Novo Testamento, desculpa. Ele vivia, o que acontecia ali era mais ou menos o que ia acontecer na vida de Jesus. Porém, Moisés, como um homem simples, ele não conseguiu fazer o que Jesus, como filho de Deus, como filho do Pai maravilhoso, veio fazer por nós, que era salvar o mundo. Mas Moisés representou a salvação do Egito. Então vamos ver como. Moisés estava nascendo justo naquela época em que o faraó mandou matar as crianças menores que 3 anos. A mãe de Moisés, Joquebede, que um dia nós vamos estar falando dela aqui também, ela teve o cuidado de guardar José mais ou menos até uns 3 meses, ele ficou escondido. Depois disso já não dava mais para esconder o filho dela. Ela preparou então uma cestinha. Nessa cestinha ela passou betume para que a água não entrasse ali dentro. Ela preparou um lugarzinho onde ela ia colocar o seu filho, no rio Nilo, né? Então ela fez essa preparação e ela enviou então a sua filha. Sua filha via aonde a cestinha ia, o que estava acontecendo com a cestinha ali andando nas margens do rio, e ela conseguia ver.
só que com um cuidado de Deus maravilhoso, como Deus é sempre zeloso e cuida dos seus. Deus sabia do que ele já projetava para Moisés lá na frente, então, de uma forma assim muito maravilhosa, que não foi uma coincidência, né? A gente chama de Jesuscidência, né? A filha de Faraó, a irmã de Faraó, estava vindo tomar banho no rio naquele justo momento. E aí ela encontra ali o cestinho com Moisés, o bebezinho lá dentro daquele cestinho. Então ela pega aquela criança, viu que ela era hebreia, mas ela fala: hoje ele será o meu filho, ele será cuidado como o meu filho. E ela levou Moisés para dentro do palácio ali, e Moisés passou a viver como um príncipe. Ele foi cuidado, ele teve os ensinamentos de um príncipe do Egito. Então, ele cresceu num ambiente onde, dizemos assim, ele era considerado filhinho da mamãe, né? E até então ele tinha tudo. E ele aprendeu com os melhores mestres, porque o Egito era uma das nações mais bem-sucedidas, mais inteligentes, assim dizemos, naquela época, né? Porque ela se sobressaía pelas construções, pelas formas com que existiam as irrigações. Então, Moisés, ele pôde entender até sobre a administração, porque ele via o povo dele, que ele não sabia que era povo dele, mas o povo dele era escravo, era o povo dele que construía as grandes pirâmides, as grandes construções, e o povo era massacrado, e ele estava ali, de certa forma, aprendendo sobre como administrar bem o Egito e, de certa forma, maltratando o seu povo. Então, um dia, Moisés descobre que ele tinha sangue do povo de Deus. E isso mexeu com a cabeça dele. Quando ele chegou um dia e ele viu um soldado maltratando um hebreu, e ele matou o soldado. E ele pensou que ninguém tinha visto, mas as pessoas tinham visto. Quando ele chegou lá no palácio, ele ouve aquele tumulto, né, e sabe que agora o faraó sabia que um soldado havia sido morto. E ele já sabia, então, que ele era um hebreu. Então ele teve muito medo. E a palavra de Deus em Êxodo 2 fala que Moisés, então, fugiu para o deserto. Agora nós vamos começar a história de Zípora, não é? Porque agora, no deserto, toda a bagagem que Moisés tinha antes, tudo que nós tínhamos antes de chegarmos até a presença de Deus, ou que você ainda não tem essa verdadeira presença de Deus, não conhece a palavra de Deus, toda a sua bagagem de diploma, de tudo que você sabe fazer, de todos os seus ensinamentos, de chegar no topo daquilo que a sociedade te pede como maior nível. Eu cheguei no maior nível, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado e eu tenho tudo quanto é de melhor que o mundo me pede. Porém, no deserto, esse aprendizado não vai te valer de nada. No deserto é aonde nós entramos na verdadeira escola de Deus. Somos nós e Deus. Por isso, muitas pessoas que hoje têm uma condição de vida muito boa, quando chega o momento do grande deserto, é onde ele se perde. Porque ele não sabe buscar de Deus, ele não sabe aprender de Deus. Ele aprendeu a vida inteira com os ensinamentos humanos, aquilo que vem da força humana, a sabedoria do homem. Mas ele não entende que Deus nos molda no deserto. Deus faz de nós uma nova criatura no deserto. E muitos não querem aprender nessa escola e desistem, vão entrar em depressão e ter outros grandes problemas. Então eu vou começar a leitura aqui no capítulo 2, do versículo, do capítulo 2 de Êxodo, do 15 a 22. Para você que está aí no Instagram, vem conosco aqui no nosso canal, o link está aí na descrição. Não perca essa palavra, porque eu sei que Deus tem muito para falar com você, tá bom? Você não fica por aqui, você continua com a gente lá no YouTube e vai ser um prazer nós podermos juntos aprender da palavra do Senhor, né? Então, Êxodo 2, do capítulo 15 a 22, informado desse caso, procurou o faraó, do caso que alguém tinha matado um soldado egípcio, né? Informado disso, procurou o faraó matar a Moisés,
Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Então, antes eu quero falar sobre o deserto, que Moisés começou a caminhada dele ali nesse deserto. O deserto é lugar de calor escaldante, falta de alimento, falta de água. E quem encontra no deserto um poço de água, ele fica naquele poço e ele não deve querer sair daquele poço. Assim como nós hoje, quando nós vivemos um tempo em que nós estamos vivendo esse deserto que eu tinha falado, da escola de Deus, onde a gente tem muito que aprender, quando a gente entende que agora o nosso professor, ele tem a fonte de vida eterna, que é essa água no meio do deserto, mesmo a gente sabendo que está passando luta, a gente tem da onde tirar essa fonte de vida que vem do próprio Deus. E Moisés ali, ele agarrou naquela fonte e ficou ali. Só que ele viu chegando 7 mulheres. Elas eram filhas do sacerdote Reuel. Essas 7 mulheres, elas faziam todo o trabalho que a mulher naquela época, elas viviam como o trabalho do campo, que era um trabalho esforçado. Elas tinham ali, aquelas 7 mulheres, não tinham irmãos, Reuel só teve as 7 filhas, e elas tinham que fazer todo o trabalho pesado. Elas trabalhavam com ovelhas e também devia ter, naquele momento ali, um cultivo onde elas tinham que ir até a fonte, buscar água, trazer água para casa, para fazer comida, às vezes para regar a planta, tinha que dar água para o animal, tinha que trazer a água talvez para um banho, e todo esse trajeto quem fazia eram as mulheres filhas de Reuel. Mas então no 17, a Bíblia fala assim, em Êxodo 2:17, então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Então Moisés, como Deus já tinha colocado nele aquele dom da liderança, ele foi chamado para ser líder e ele é aquele que vinha com a vontade de fazer com que a justiça de Deus viesse. Então Moisés ali naquele momento, ele viu que aquelas mulheres, elas estavam sendo lesadas pelos pastores, onde elas já tinham colocado a água no lugar para os animais beberem. O que eles faziam? Elas já tinham colocado a água, eles queriam vir tirar aquela água dali e dava para os animais deles, né? Então Moisés não deixou que isso acontecesse. Moisés, a palavra fala que ele enxotou aqueles pastores dali, defendeu as mulheres, deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que vieste mais cedo? Responderam elas, um egípcio, porque agora elas não reconheceram ele como um hebreu. Elas reconheceram ele como um egípcio, ele usava as vestimentas do Egito. E elas, filhas de Reuel, eram hebreias, né? Então, elas vinham da linhagem de Abraão. Elas moravam no deserto, como aquele povo morava ali, eram o povo de Deus também, parte do povo de Deus. Que Abraão teve filho quando a sua esposa morreu, ele uniu-se com uma outra esposa e são partes desse relacionamento com Abraão. E aí então elas já não reconheciam ele como hebreu. Às vezes fica aí um recadinho para você, não é? Abrindo uma aspas aqui, às vezes você que sabe que é um filho de Deus, você que sabe dos planos de Deus para sua vida, você que já tem o seu nome no livro da vida e que você usa vestimentas mundanas. Não é vestimenta assim do lado de fora, não. Você tem impregnado o mundo dentro de você, o sistema do mundo tão forte dentro de você que você, quando você passa, as pessoas não reconhecem mais você como um filho de Deus. Quando você passa, as pessoas olham para você e veem você uma pessoa normal do mundo. Para você que é filho de Deus, isso não é normal. Fica aí a dica, né?
retirada dessa vestidura mundana e deixar que a sua essência verdadeiramente apareça, tá? Fecha aspas e vamos voltar para o texto aqui. Então, o Reuel respondeu, elas responderam para Reuel: um egípcio nos tirou a água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde ele está? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés então veio. Então, olha só, elas como mulheres, eram 7 mulheres, o pai assustou quando elas chegaram em casa mais cedo. Como assim? Você chegar em casa mais cedo? Mas por quê que ele assustou? Porque elas, sendo 7, não faziam um trabalho tão rápido quando Moisés, um homem, conseguiu fazer. Então a gente vê que para elas era verdadeiramente um trabalho difícil. Eram 7 mulheres que não conseguiam chegar antes do término do trabalho que um homem fez, né? Então aí já tem uma grande característica, que elas faziam verdadeiramente trabalho pesado. Então ele chamou Moisés então ficou morando com eles e ele deu a Moisés a sua filha Zípora. Agora entra Zípora, a qual deu à luz a um filho, e quem lhe chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Então, eles tiveram juntos 2 filhos. Moisés foi ali, fez o bem para aquela mulher, começou a morar com ela, porque o povo era muito hospitaleiro, porque eles sabiam do perigo do deserto. Só que ele se encantou por Zípora. E aí agora entra essa Zípora, essa mulher forte que morava no meio de um deserto, e que, através dela, a palavra de Deus fala que agora, olha o que acontece aqui no capítulo 3, no versículo 1. Agora, depois que Moisés casou, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então, agora Moisés, aquele filhinho da mamãe, que foi criado com tudo que o mundo oferecia, ele teve que aprender a colocar a mão na massa. E sabe quem foi que ensinou? Foi Zípora. Moisés tinha força, como ele espantou o povo lá, os pastores lá da fonte. Porém, Moisés não sabia como se vivia no deserto. E aí entra a força dessa mulher. Uma mulher que, às vezes, você aí pensa que você não tem um estudo que o seu marido teve lá no mundo, você não tem a capacitação que ele teve, mas você é guerreira, você sabe fazer coisas que ele não consegue fazer, não é? Então, essas mulheres fortes como Zípora, que devia ser muito difícil, no meio de um deserto, uma ovelhinha saiu, você vai lá e busca aquele rebanho de volta, pega água, pega capim, traz comida e tudo que tinha que fazer de um lugar a outro, leva para dar água, você tem que sair com aquele rebanho todo. Então, devia ser uma mulher de mãos mais grossas, não de mãos finas, mas uma mulher que dava de si. E essa mulher que acrescentou na vida de Moisés o que ele precisava aprender. Através dela, pelos cuidados que ele passou a ter com a ovelha, ele passou a ver como que um pastor, ele tem que cuidar das suas ovelhas. Porque lá na frente, Moisés vai se tornar pastor de homens. Não é? Quando ele vai conduzir o povo para sair, porque ele vai se transformar naquele libertador que vai tirar o povo do Egito, da escravidão, para trazer para a liberdade do outro lado. Então o que aconteceu? Ele teve do lado essa mulher. Então você, mulher, que acha que não tem valor, porque você não teve um estudo, porque você não tem doutorado, porque você não tem um mestrado, porque você não nasceu numa família de condições financeiras boas, você veio daquele ali que teve que dar o sangue. Deixa eu te falar, você é valorosa, porque através de você, o seu esposo pode chegar aonde os planos de Deus acontecem para ele. Porque pelos planos do mundo, às vezes você não consegue edificar o seu marido nesse sentido, mas você consegue edificar o seu marido naquilo que conduz ele para a presença de Deus,
porque através do ensinamento de Zípora, Moisés foi ter o cuidado, o aprendizado com as ovelhas, e foi ali onde ele foi ter o primeiro cuidado, o primeiro encontro com Deus através da sarça ardente, não é? Então essa foi uma grande qualidade que eu achei em Zípora. E eu coloquei aqui algumas características. Mulher forte, que não tinha vergonha de fazer o trabalho difícil, e foi instrumento de Deus para ensinar a Moisés, como você pode ser instrumento de Deus para ajudar o seu esposo, para ajudar seu irmão, para ajudar um homem. É assim que eu quero dizer, que você, mulher, você pode sim ajudar um homem. Você pode sim ser aquela que influencia, que ensina sim, de certa forma. Não é um ensinamento de autoritarismo, um ensinamento em amor, com a sua atitude. Você tem muito para ensinar, não é? Às vezes você vive aí no seu mundinho fechadinho, pensando, eu não posso nem falar porque eu não sei falar direito, mas as suas atitudes contam muito. E é isso que eu peço para Deus todo dia, porque às vezes a gente tem aquela atitude errada, e aí vem o Senhor e trabalha dentro de nós. Volta, calma, quieta e volta para o seu mundo de atitudes, onde Deus faz parte dessas atitudes. Mas aí chega um momento na vida de Zípora em que Moisés, quando ele teve esse encontro com Deus na sarça ardente, Deus então começa a mover em Moisés o amor pelo povo dele, não é? E Deus chama Moisés para ser o libertador do seu povo. Então, aí vem Zípora. Zípora caminha com Moisés até uma certa altura, onde ela e os seus filhos vão junto com Moisés para o Egito. Mas chega um determinado lugar aqui em que Deus, em que a Bíblia não fala o porquê, mas Deus, eu imagino que ele já tinha mostrado grandes coisas para Moisés do que poderia acontecer. Eu não sei se pelos cuidados de Moisés, Zípora retornou à casa de seu pai. Moisés foi até um certo período do caminho dele para chegar e concluir o que Deus tinha mandado ele fazer. Ele foi com a Zípora e com seus filhos. Mas chegou uma determinada hora que Moisés, ele teve que ir sozinho. E aí eu penso assim, nessa caminhada para ele sozinho, ele foi até o Egito. Depois você lê o livro de Êxodo, onde grandes coisas Deus fez na vida de Moisés e na vida do povo de Deus através da vida de Moisés. Moisés viu grandes milagres de Deus, como as 10 pragas lançadas ao Egito, não é? Moisés viu o mar vermelho abrir, só que a sua esposa e os seus filhos não estavam lá. Então, essa é para mim a falha de Zípora, porque às vezes, por algum motivo que eu não sei qual foi, a Bíblia não relata. Êxodo 18:5, deixa só falar assim, que depois que tudo aconteceu, veio Jetro, o sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste. Ele veio a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu a Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem um do outro, entraram na tenda. E quando vocês continuarem a ler, vocês vão ver que a Bíblia não cita o reencontro de Moisés com a sua esposa. Fala do reencontro de Moisés com seu sogro, porque ele era um sacerdote, ele era sábio, ele conhecia a palavra de Deus, e ele sabia que o lugar da sua esposa era do lado do esposo, que o lugar da sua filha era do lado do esposo dela. Então ele, como pai, coisa que muitos pais não fazem hoje, né, que querem a filhinha ali do lado, vai, deixa seu marido ir, fica aqui comigo. Não, ele sabia que o lugar da filha dele era com o marido dela, o lugar dos netos dele era com o pai deles. E então ele foi ali e entregou para Moisés: toma aqui a sua família, eu vim trazê-los. E depois a palavra fala que Jetro volta para a sua tenda, para a sua casa. E aí eu abro essa indagação aqui. Eu não sei por que a Bíblia não relata o porquê que a Zípora voltou. Mas eu sei que nessa caminhada
Ela deixou de ver os milagres de Deus, de ver as dificuldades do marido, de estar próxima para consolar. E uma das coisas principais, a Bíblia depois não vai falar sobre os filhos de Moisés. Os filhos têm que ser criados ao lado dos pais. Às vezes, por algum motivo, seu marido teve que viajar a trabalho, mas na primeira oportunidade, você deve estar com ele. Seus filhos devem ser criados junto. Então, é tão sério isso, que a Bíblia não relatou o reencontro deles, reencontro apenas do pai com Moisés, do pai da Zípora com Moisés, mas não fala como que eles se reencontraram. A Bíblia não cita mais os filhos de Moisés, sabe por quê? Porque o filho que não anda no caminho em que o pai anda, ele não vai aprender a mesma coisa que o pai viu, que o pai teve experiência. Ele vai viver a parte de tudo aquilo. E os filhos de Moisés não vivenciaram os grandes milagres de Deus. Talvez por isso eles não deram continuidade aqui. A palavra de Deus não fala sobre eles. Porque eles pararam então e tiveram apenas o exemplo da mãe. E não andaram junto com o pai. Mulher que permite que a sua família esteja dividida. É hora de deixar de lado, às vezes você não está junto com o seu esposo, porque é melhor para você aqui, é melhor para os seus filhos aqui, deixa ele estar lá, mas Deus chama a família para estar unida. Assim como esse sacerdote que foi tão sábio, ele levou sua própria filha com seus netos para estarem ali com o pai, porque Deus fez a família para estar unida. Então, qualidades muito boas de Zípora, mulher forte, que ensinou, que batalhou, que trabalhava com coisa pesada, mas ao mesmo tempo uma mulher ausente nos momentos das maiores dificuldades do seu esposo. E ela também não pôde contemplar a grandeza dos milagres de Deus para a vida do marido dela e para o povo dela, que de certa forma era o povo dela também, saindo do Egito, passando por dentro do Mar Vermelho, né? Que Deus abriu o mar e aí eles puderam passar e ela não pôde então contemplar essa grandiosa maravilha que Deus fez através do seu esposo. Então, eu deixo essas características dessa mulher, da Zípora. E quando eu falo que nós temos muito que aprender, quer dizer que a gente aprende também com o erro dos outros, não é? Então, a gente tem como aprender olhando as qualidades, seguindo o exemplo das qualidades, e tem como aprender vendo aonde foi que aquela mulher errou, né? Para que em nome de Jesus nós possamos aí conseguir trilhar um caminho de vitória, né, sem as falhas que essas mulheres tiveram. E fiquem então essas características para você. E eu agradeço a você que esteve aí comigo até agora, ouvindo a palavra do Senhor. Desejo do fundo do meu coração que minha oração com Deus tenha sido assim, que mesmo eu sendo tão pequena, tão cheia de falha, eu peço a Deus que com a grandeza da palavra dele, ele possa ir até o seu coração e fazer grande diferença na sua vida, não é? E que você possa aprender com essa palavra e que o mais importante, você divulgue a palavra do Senhor. Porque às vezes você não está nessa situação, você não vive momentos na sua vida como Zípora viveu, mas você pode conhecer mulheres ou não conhecer, que vive nesse momento esse tipo de problema. E quando você, por um simples clique, você compartilha a palavra, você está divulgando as bênçãos do Senhor, as maravilhas do Senhor, e muitas pessoas podem ser tocadas através da palavra de Deus. Então eu quero hoje te fazer esse pedido, mais uma vez, compartilhe essa palavra, não é? Eu comecei a fazer os vídeos no YouTube porque Deus colocou no meu coração um ardor, assim, uma vontade muito grande de falar do nome dele. E Deus me deu essa oportunidade, né? Através dessa tecnologia, eu consigo falar com muitas pessoas, para a glória de Deus.
E eu sinto que o Espírito Santo está fazendo a obra dele. Mas as coisas travam a gente. Eu não pensei, eu não conhecia. Eu sentei aqui, faço tudo no meu celular super simples e tudo que eu faço, eu fiz por coragem. Porque eu não tinha entendimento de nada como funcionava. Cheguei, coloquei e aí eu tô aprendendo aos pouquinhos. Mas aí no meio do caminho eu tive uma descoberta muito ruim, né? Que nós só conseguimos fazer determinadas coisas quando, por exemplo, eu não sabia que o Instagram ele barrava para que você assistisse o vídeo completo se você não tivesse 10 mil inscritos, né? E eu sei que para o Senhor uma alma vale mais que o mundo inteiro. E enquanto tiver uma alma ouvindo a palavra do Senhor, eu estou aqui falando dessa palavra do Senhor. Mas algumas ferramentas, eu deixo de utilizar algumas ferramentas porque não consigo fazer o número que os aplicativos pedem aí para fazer essa divulgação. Mas a vontade é do Senhor, o tempo é do Senhor para todas as coisas. Eu só peço a você que não deixe de compartilhar a palavra. Se a palavra foi boa para você, você curte. Se não foi boa, você não curte, é claro, né? Se você quiser se inscrever no canal, vai ser uma bênção. Se inscreve que as notificações vão chegando até você, né? Nós ainda temos algumas mulheres da Bíblia para falar, algumas que vai ser difícil até de achar qualidades, mas eu estou esperando para deixá-las por último aí. E me dá aí dicas de mulheres que você quer ouvir falar, que você quer aprender mais com as características dela, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Jesus abençoe você, abençoe sua casa e te fortaleça cada dia, para que você tenha as qualidades da mulher da Bíblia, mas que os defeitos a gente venha aprender para fazer a retirada deles, em nome de Jesus. Um abraço.